Bom, vamos lá, porque o tempo não para, o governo Bolsonaro menos ainda, uma máquina de se queimar, e dessa vez mais um vídeo sobre o ministro da Educação, porque ele resolveu explicar tudo isso que está acontecendo, que nas palavras dele tem um pessoal, tinha muita gente espalhando o terror e falando coisas que não estão acontecendo. E para explicar o que as pessoas estão espalhando como mentira, para explicar aquilo que não está acontecendo, ele resolveu pegar, sei lá, uma caixa da Nestlé, uma não, algumas caixas da Nestlé, abrir todas, juntar 100 bombons, não sei se é esse o plural de bombom, enfim, e contar 30% de todo aquele bombom lá, tinha até Prestígio inclusive, viu? Eu garanto que a Nestlé não patrocinou aquela live do presidente. Pegou 3 bombom de 100 e disse assim, ó, tá vendo esses 3 aqui? Então, a gente só tá dizendo, não, 3,5, tá vendo isso aqui? A gente só tá pedindo pra comer depois. Esses 30% de corte de verba na educação é pra comer depois. 3 bombons de 100. No caso aqui tem 10, né? Multiplica por 10 isso. 3 bombons e meio pro ministro da Educação é 30% de 100. Chega a me dar um calor porque, assim... Bom, vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, é importante lembrar que esse vídeo aqui não é patrocinado pela Nestlé, então eu falei Prestígio e mais um monte de coisa, mas o que eu posso fazer? Eu vi que o presidente da República cortou na metade um Prestígio e mastigou, pelo menos eu vi. Posso estar errado ali na marca, mas me corrija inclusive aqui. Também para avisar você que eu fiz finalmente, contra a minha vontade, vou deixar aqui registrado, contra a minha vontade, uma página no Facebook, odeio aquele lugar, mas tudo bem, fica mais fácil para o pessoal compartilhar algumas coisas. O nome da mensagem que a gente está tentando passar tá lá, eu vou deixar no primeiro comentário fixado junto com as minhas outras redes sociais e o link do Apoia-se se você quiser apoiar isso tudo que a gente está fazendo. Então vai ali, curte a página lá e eu vou largando alguns vídeos lá. Não sei se eu vou botar todos, alguns eu vou colocar, aqueles que eu entender que é mais importante, que tome o mundo aí, ou o Brasil, ou alguns dos teus amigos. Vai que a gente consegue atingir mais minions do que a gente já atinge aqui, né? E também vai que o YouTube acaba explodindo, já diria Felipe Castanhari, nos primórdios do YouTube. Mas continuando aqui com o YouTube, é importante que você dê like, se inscreva se você não for inscrito, para fazer parte da comunidade, ativar o sininho, comentar para ajudar no algoritmo do YouTube, que aí alcança mais pessoas, que também, enfim, aquilo tudo que você sabe. Não esquece de jogar esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, Twitter e Facebook por enquanto, tá? Depois a gente vê o que faz. Mas obrigado para você que vem fazendo tudo isso. Vamos voltar para o assunto do ministro da Educação, porque é difícil. 3,5 desses 100 chocolates, aí ele pegou e cortou um, né, e deu pro presidente. O presidente mastigou, quase se engasgou, ficou um pouco nervoso, eu acho, e disse 3,5 de 100. E a gente vai partir de novo para um negócio que eu já venho falando há algum tempo, que alguns criadores de conteúdo acabam fazendo aqui no YouTube também, mas o governo gosta de fazer isso, que é assim, eu não sei se erra porque realmente erra porque é burro, erra porque é idiota, erra porque é ignorante, eu não sei, ou se erra propositalmente. Qualquer uma das duas opções são horríveis, eu não consigo imaginar nenhuma outra. Se você acha que tem alguma outra, pode comentar aqui. Mas assim, ou é porque o ministro da Educação realmente não sabe que 3 chocolates de 100 não é 30%, e aí ele errou mesmo, o ministro da Educação não sabe isso, e de novo eu vou voltar para aquilo que assim, o tiozinho lá da esquina, o seu parente lá do interior, você mesmo inclusive, a gente até tem uma licença poética para errar, sabe? Não necessariamente a gente tem uma obrigação de acertar esse tipo de coisa. Agora, quando o ministro da Educação vai para uma live com o presidente da República para explicar um negócio que ele diz que tá todo mundo falando errado, que tem gente espalhando de novo nas palavras do ministro, espalhando terror e falando coisas que não estão acontecendo, eu espero que no mínimo ele vá preparado para explicar, porque se tem gente espalhando terror e coisas que não estão acontecendo, ok, eu vou sentar minha bunda numa cadeira e eu vou gastar 15 minutos do meu tempo para assistir a live do presidente de novo, para ver, vai que eu entendi errado, às vezes pode acontecer, eu entendi errado, tô aqui espalhando um negócio que não é exatamente aquilo, mas não, o ministro da Educação só confirmou aquilo. Agora eu tô mais preocupado, porque ou ele realmente não sabe, porcentagem ele não vai saber, 3,5 de 100
não é 30%, e aí ele não sabe, e é ministro da educação e está querendo explicar para os outros que tá errado, que o que as outras pessoas entenderam que são especialistas normalmente, pelo menos, são especialistas, ou então é aquilo. É proposital, é feito de propósito, esse erro não é um erro, é assim, não, a gente vai lá e pega 100 chocolates e usa só 3, para parecer que é pouca coisa, sabe? Olha essa quantidade de chocolate que a gente tem aqui, tá vendo tudo isso? A gente só tá pegando esse pouquinho aqui e pedindo para comer depois, nas palavras dele, come depois. Faz o seguinte, eu vou pegar e vou deixar o vídeo dele mesmo falando, inclusive eu acho que vai chegar uma hora que eu vou tomar um copyright do governo. Eu tô sentindo que todo criador de conteúdo que estiver usando a imagem de lives do presidente, uma hora eles vão dizer assim, não, isso aí é nosso, vocês não podem estar usando esse conteúdo, porque esse conteúdo é do presidente. Eu tô sentindo que uma hora isso vai acontecer. Enquanto não acontece, o ministro da Educação falando com o presidente da República sobre esse corte de 3 chocolates do 100. Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa... A gente não tá... Esses 3 chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa que a gente vai cortar. Não tá cortado. Deixa pra comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. E aí assim, por mais que você seja, o que eu acredito que a maioria aqui no canal, né? A maioria não, provavelmente 100% da audiência é oposição do governo, mas quem votou no Bolsonaro precisa entender que existe um padrão nessa comunicação, principalmente nessa live. Normalmente, senta alguém do lado do presidente totalmente despreparado para falar sobre um assunto que o presidente joga no colo. Já fiz um vídeo quando ele chamou o Luciano da Havan para explicar uma decisão do governo e como que aquilo ali seria bom, pelo menos deveria ser para o país ou para os empresários, e ele teria 2 minutos para explicar e os 2 minutos foram usados para agradecer o presidente da República. Não explicou nada, a live acabou em 15 minutos, o assunto encerrou ali e ponto final. E a única coisa que eu vi era comentário de mito, mãozinha batendo palma e tudo mais. Me preocupo quando ele chama alguém de fora do governo para explicar uma coisa do governo sem saber, mas ok, nada me preocupa mais do que ele chamar um ministro para explicar uma coisa que na verdade ele não sabe explicar. Esse pelo menos tentou. Vamos dar os créditos então. Esse ministro, o ministro da Educação, pelo menos tentou explicar. Explicou tudo errado desde o começo? Sim, mas ele tentou. E uma coisa que não aconteceu, pelo menos até então, com todos os outros convidados do presidente. Nas lives, se você quiser, inclusive, não precisa acreditar no que eu tô falando. Tira um tempo seu na quinta-feira, que é quando acontece, toda quinta-feira tem a live do presidente para dizer a agenda da semana e para falar das polêmicas da semana, porque o governo Bolsonaro virou o TV Fama da Rede TV. Ou então deve ter já no YouTube completo. E fica a curiosidade, né? Se o governo, que normalmente é o que eu consigo ver em programas de rádio que falam que nos bastidores de Brasília ninguém mais sabe como que vai fazer para o presidente se comunicar. Eu fico preocupado com uma coisa. Eu não sei como que o governo vai fazer para o governo se comunicar. Quem é que tá no governo preocupado com a comunicação, sendo que ninguém sabe se comunicar? Quem é essa única pessoa que sabe que a comunicação não tá funcionando, que tá preocupada? Porque eu não conheço. Todos que eu tiro um tempo para assistir falando, eu percebo que não sabe se comunicar. E quando eu digo não sabe se comunicar com o próprio eleitor. Eu não sei o que aconteceu. Isso aqui pode estar funcionando porque são o quê? 4 meses, 5 meses de governo. Eu duvido que isso vai continuar funcionando, sei lá, 7 meses de governo. Uma live de 15, 20, 30 minutos onde não fala nada. A única coisa que fala, que até então o que as críticas que eu recebo nos comentários é porque você acha muito ruim, né? O presidente... Finalmente um presidente falando diretamente com a população. Ele não tá falando diretamente com a população, ele tá falando com a galera que votou nele, com os fãs dele no Facebook dele. Mas tudo bem, eu vou dar um desconto, eu vou fingir que eu acredito nisso. Vamos fingir que o presidente da República tá falando com a população diretamente. O que ele tá falando nesse tempo que ele tá tirando para falar? Porque de todas as lives que ele fez até então, porque ele tinha parado e agora ele voltou,
justamente porque começou a gerar uma crise, a base do governo já começou a se dissolver, quem votou no presidente já começou a dar crítica, e aí pronto, vamos falar de novo com eles, porque senão a gente vai perder a base, a gente vai perder a galera que gosta de levantar hashtag pra gente no Twitter. Não vai durar o presidente dizendo não, porque nessa semana o que a gente fez? Eu acordei, viajei para não sei aonde, depois eu tive um encontro marcado com o Silvio Santos, vou estar no SBT tal dia, o programa vai ao ar em tal hora, me assista, dê uma boa audiência, agora o Luciano vai explicar alguma coisa aí do governo, que daí ele não explica, termina isso, ele dá uma cagação de regra sobre pênis ou ânus, que é isso que o presidente e a família gosta, e acabou a live. Mas o que a gente vai esperar de um ministro que não sabe a diferença entre 500 mil e 500 milhões? Pra quem achava que era uma gafe, que era só sem querer, todo mundo erra, que realmente eu concordo, todo mundo erra, todo mundo pode se confundir, eu inclusive faço muito isso em vários vídeos. Para ministro, 500 mil não é 500 milhões, 3 chocolates de 100 não é 30%. Mas vamos lá, eu vou deixar um espaço aí pra galera que gosta de xingar e de defender o governo. Quero entender como que vão defender isso agora, porque depois disso a gente tem mais trabalhador que morreu com 80 tiros no carro, então não foram 80, 70 foi só um que deu, pelo que eu vi foram quase 200 ou mais. A gente vai falar disso nos próximos dias. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado tem link do Apoia-se, minhas redes sociais, do Facebook também se você quiser, facebook.com/nofacegabriel, tá? Se você quiser só digitar, que eu duvido porque é todo mundo preguiçoso, ninguém digita nada, só querem clicar em link. Então, tá todos os links aí no primeiro comentário fixado, tá? Até o próximo vídeo.